Então, iniciando mais uma gravação, aula com o nono ano. Bom dia a todos. Good morning. Gostaria de pedir a todos que estão aqui na sala que encerrem as conversas, por gentileza. Vamos nos concentrar. Certo, senhores? E aí, na última aula, tá? A gente ficou de vocês responderem em casa a página 6. Então, por favor, abram seus livros na página 6. Uma informação a semana toda. Aí eu botei só ontem, aí eu não me lembro mais. Então, vou compartilhar aqui o livro com quem está em casa. Página 6, livro 4, tá? A primeira questão diz o seguinte. Vamos lá? Primeira questão, página 6. Do you know the history of English, of the English language? Where does it come from? Discuss it with your colleagues. Você sabe a história da língua inglesa? De onde ela veio? Discuta com os colegas. E aí, vocês fizeram a lição de casa? Eu queria alguém para me contar um pouco aí sobre a história do inglês. Alguém? Não, tudo bem. Sim, mas de onde surgiu o inglês britânico? A história do inglês, da língua inglesa. Gente, vê só. Alguém de casa quer comentar um pouco? Vou falar com vocês algo que eu falei semana passada e que eu vou ter que conversar com Paula também. Está registrando aqui em vídeo, o pessoal está em casa, também está ouvindo. A questão das atividades de casa. Nós retornamos às atividades presenciais. Toda semana está tendo atividade de casa. Essa semana, bom dia, eu passei apenas uma página. Vocês pediram, não, coloca pouca. Apenas uma página. E, pelo visto, a grande maioria não fez. Novamente, semana passada, eu chamei a atenção de vocês sobre isso. E hoje, novamente. Lembrando que a gente está falando do nono ano, a gente está na reta final. Vocês são os alunos mais velhos aqui da escola. Como é que pode ficar essa situação? E aí? A invasão das anglo-saxônicas Exato. Aí foi a questão. Eu só quero chamar a atenção para vocês para isso. Por favor, eu não gosto de verdade de ficar chamando a coordenação para ficar falando, poxa, os alunos do nono ano não estão fazendo atividade de casa. Complicado, não acham? Também acho. Então vamos lá, vamos compartilhar aí um pouquinho com a gente. Novamente, por gentileza.
evasão língua germânica, mesmo saxônica, a 450, entre 450 e 1100. Exatamente. E aí, e o inglês que a gente tem hoje em dia, o mais moderno, digamos assim, ele sofre influência de outras línguas também. Sofre influência do latim. Então, por isso que tem algumas palavras que a gente diz, poxa, em português parece com a palavra em inglês. Porque provavelmente essa palavra em inglês, ela teve origem latina. E o latim, vocês sabem, é a mãe, digamos assim, do português e de outras línguas latinas, como espanhol, italiano. Tá certo? Então, vamos para a segunda questão. Read the words below. What do they mean? Então, leia as palavras abaixo, o que elas significam. E a primeira palavra é history. O que quer dizer history? Você tem duas opções aí. Ou você pode escrever a definição em inglês, ou o significado. No caso... Eu coloquei só o significado da palavra. Então, vocês têm as duas opções. Se preferirem escrever a definição, escrevam a definição. Se preferirem o significado, a tradução, podem colocar também. Página 6, livro 4. Pessoal, qual a diferença entre a palavra history e a palavra story? History é desenho para criança, história para criança, é isso, né? Não exatamente. Vamos lá. Lá no Instagram tem o story, né? Por quê? Qual a diferença entre history e story? Porque é Toy Story e não Toy History. History, palavra com H. Vamos lá. A diferença básica é o seguinte. History com H. History. Vai ser primeiro a ciência, história. Então, que matéria George dá aula aqui? History, história. Além disso, tudo que aconteceu no passado é o quê? History, é história. Além da ciência, tudo que aconteceu no passado é history. E o que é story? Uma narrativa. Como assim? Você conta uma... Não é a letra B ainda não, a gente está na letra A. Falando a diferença entre history e story, tá? History, como a gente falou, é a disciplina, a ciência em si, history, ou tudo o que aconteceu no passado. Story é uma narrativa. Então, se eu vou contar algo, eu vou contar uma história para você. Então, eu vou usar a palavra story. Essa história que eu vou contar, essa narrativa, ela precisa ser verdade? Não. Um conto é uma história. History. Oh, perdão. Story. Então, você está contando uma história, uma narrativa. Então, certo, senhores? Então, qual a diferença básica? History. Ciência e tudo que aconteceu no passado. Story, uma narrativa. Se eu coloco dentro de um formato de começo, meio e fim, eu estou contando uma story. Exatamente. Eu posso falar de um fato que aconteceu.
Mas eu vou colocar dentro de um modelo, dentro de uma narrativa, para contar aquela história. Story. Pode ser falar, escrever, pode ser qualquer coisa. Ok? Letra B, tribe. O que é tribe? Tribo. Tribo. Invade. Invadir. É um verbo. E por último, inhabitant. Habitante. Então vamos lá. Terceira questão. Terceira questão. Check the answers to activity 1 in a dictionary. Então, você vai ter que checar as respostas da atividade 1 no dicionário. Então, inversão. Amanhã a prova, né? Tem que trazer um dicionário, 3, Então, vamos lá. Letra A. Were your answers right? As suas respostas estavam corretas? Sim ou não? Yes. Letra B. Was it easy or difficult to guess the meaning of these words? Why? Então, foi fácil ou difícil descobrir o significado dessas palavras? Por quê? Não tem nada de especial no formato dessas palavras, não? Não lembram as palavras em português? Então, talvez tenha sido mais fácil, porque ela se assemelha às palavras em português. Ok? Fala em português, bota a legenda em inglês. Fala com ele. Oi? É só. Vou dar uma dica para vocês. Vocês primeiro, já que vocês abriram esse parênteses aí, vamos lá. Devia a gente fazer um vídeo. A gente poderia botar, fazer um grupo de 6 pessoas. Em inglês. Agora, sendo que o tempo da gente aumentaria por ter 6 pessoas. Pronto, vamos lá. Essa questão é mais complicada. Porque pode até não ser feito nessa unidade. Você já passou trabalho e tudo mais. Mas se não tiver oportunidade, a gente poderia tentar. Bom, assim, para esse trabalho não vai rolar, Para esse trabalho, porque o que acontece? Você teria que juntar as 6 pessoas e aí ter que aglomerar para praticar, não vai. Mas para o futuro pode ser, acho interessante a ideia. Eu vou pensar direitinho para ver amadurecer essa ideia para a gente conversar. Aí faz um grupo de 6 pessoas, a gente pega e faz um vídeo, ou então a gente pode até tentar fazer algo, eu acho que seria mais necessário o vídeo, né? Vou pensar, hein? E o tempo aumentaria. Agora, para essa atividade está mantida normal. Pronto, ok? Então, vamos lá. Pessoal, uma dica para vocês. Eu vou pensar para a gente conversar sobre isso depois. Não posso. Então, veja como é que eu organizaria isso. Mais simples. Primeiro, a gente tem que sentar e discutir qual vai ser o texto. Pronto. E aí vocês vão praticar vários dicionários online. Você consegue tirar dúvida da questão da pronúncia. Por exemplo, pronto, tem o Google Tradutor que ele fala também. Mas se você tiver dúvida
Se tiver dúvida na pronúncia específica, existem vários dicionários interessantes. Tem o do Cambridge, tem o de Oxford. Você pode... No texto também, que a gente vai passar muito tempo falando. 3 minutos. Pessoal, 3 minutinhos, né? Vocês vão fazer... Gente... Isso aí não é... Eu sei que não é algo assim. A coisa mais simples do mundo. Mas também não é a coisa mais difícil do mundo. Com prática, a gente teve... Exatamente. Já deixei vocês falarem sobre qualquer assunto para ficar mais fácil. E aí o que acontece? A ideia é a gente praticar. A simulada de vocês é amanhã, não é isso? É na próxima semana. É. Dia... Vocês vão ter que usar, não precisa ser a conversa toda, até porque a gente não usa um tempo verbal só na nossa conversa. Logicamente. Mas no... Oi? Não. Deixa eu explicar. Vou fazer uma pausa. Então tem que ser 5 minutos. No dia... Pessoal. No dia... Ele vai trabalhar e eu vou falar. Deixa ele explicar. No diálogo, vocês precisam incluir o present perfect. Não precisa ser exclusivamente present perfect, apenas ele, porque ninguém faz um diálogo usando somente um tempo verbal específico. Claro que a gente vai variar, dependendo do assunto que vocês forem falar, vocês podem usar outros. Mas tem que ter o present perfect em algum momento. Essa é a ideia. Ok? Então, poxa, eu gosto de falar sobre maquiagem. Você pode procurar vídeos na internet falando sobre isso, se inspirar em alguma coisa. Eu gosto de falar de jogos. Exatamente. Você pode criar... Para mim, a ideia... A questão é você praticar para tentar fazer o melhor. Como eu falei, tem um ditado em inglês que é practice, practice and make perfect. Então, pratique, pratique e faça com perfeição. É claro que vocês vão ser avaliados dentro do nível de vocês. Hã? Por favor, mostra o vídeo da tela, por favor. Bota lá embaixo. Se alguém... Veja bem. Se alguém... Se os criadores do vídeo liberarem para a gente assistir, a gente assiste todo mundo. Se não, eu não vou expor ninguém sem a vontade. Eu não vou expor ninguém sem a vontade da pessoa. Então, isso aqui para vocês não se preocuparem. Então, só vou passar para a gente assistir o vídeo. Vou pedir lá a sala para a gente assistir. Se as pessoas que produzirem permitirem. Então, poxa, Roberto, eu quero que você passe o meu vídeo. Então, eu passo. Não, Roberto. Não vou passar. Tudo bem? Roberto. Não fiquem com medo, ninguém vai ser constrangido em situação nenhuma. Meu intuito aqui é que a gente treine e aprenda alguma lição prática do conteúdo.
Não quero constranger, não quero que ninguém passe vergonha. Sou Roberto? tímido, não quero que ninguém veja meu vídeo. Somente eu vou assistir para poder avaliar e dar a nota. Não, gente. Pessoal, isso, cometer erros é algo super normal, principalmente durante o processo de aprendizagem. A gente está aprendendo. Alguém aqui aprendeu a andar de bicicleta sem nunca Roberto, cair? ele tá esperando, não, tá sem fone. Ah, não, é como ali nele, menina, tá doido. Alguém aqui aprendeu a Ele tá andar sem esperando. nunca tropeçar? É um processo, olha. A gente começa engateando, depois começa a ficar equilibrado, depois... Ninguém... Então, vocês estão achando que eu vou pegar um bebê e vou botar para correr uma maratona e vou avaliar ele correndo a maratona. Não. A gente está avaliando vocês dentro do nível de vocês. Então, não estou esperando que vocês vão gravar um filme aí de Hollywood falando com inglês 100% sem erros de pronúncia ou com um sotaque. Claro que não. Conheça o nível de vocês, sei as limitações de vocês, e vai ser dentro disso que vocês vão ser avaliados. Não se preocupem. Então vamos continuar. Terceira questão, letra C. Roberto, What is the origin of these words? Então, qual a origem dessas palavras? Olá, opa, quem me chamou? Roberto aqui. foi Islane, o senhor tá me escutando? Eu não tô conseguindo ouvir, acho que meu fone tá ruim, deixa eu ver. Tá Continua falando, por favor. Não tô ouvindo. Só um minuto, tá? Acho que meu fone quebrou. Realmente. Meu fone não tá funcionando. Por favor, digita no chat. Perdão, gente, meu fone não tá... Para mandar vídeo por onde? Pro meu e-mail. Eu já disponibilizei. Vou mandar aqui novamente. Manda no vídeo, e-mail com o nome completo também. Eu não tô ouvindo, tá, gente? Meu fone parou de funcionar. Isso, 3 pessoas, 5 minutos. Oi. Vamos lá, pessoal, continuar, que o tempo está passando. Então, vamos lá. Então, como vocês viram, a letra C aí, a origem dessa língua... Oi, Luana. Só um minuto, pessoal. Se for podcast, tem que ter que duração? 5 minutos. Oi. Latim com N. Latin. Então, L-A-T-I-N. Latin. Então, a gente viu... Pessoal, olha o distanciamento. Vamos lá? Então... O que acontece? Por isso que ficou mais fácil, como a gente falou.
Como essas palavras têm origem do latim, e a nossa língua ela vem majoritariamente do latim, então fica mais fácil da gente descobrir essas palavras. Então, a maioria das palavras, como eu falei, que a gente tem essa semelhança, essas palavras vêm do latim. Pois. Pois de quê? De por? Não, pois ela. Ah, because. Because. Eu vou tirar o fone que eu não estou ouvindo mesmo. O fone pode funcionar. Oi? Ajuda. Principalmente quando você tem o conhecimento bem baixo. Eu não tenho conhecimento quase zero. Eu acho que ajuda bastante. Agora, é claro que você não vai, assim... Deixa ele voltar? Deixa... Quem foi que saiu primeiro? Pedro. Quando o Pedro voltar. O que acontece? Se você utilizar só ele, é mais complicado. Mas para iniciar, é interessante. Vamos lá. Quarta questão. Desculpa, Lona. Foi que eu não estava ouvindo e o chat não estava aberto. Estava aberto no livro. Meu fone, como eu falei, não está funcionando. Estou usando aqui só a ponta do microfone mesmo. Eu pensei que estava funcionando. Ele estava funcionando normal, mas aqui eu coloquei agora e não... Vocês falaram, eu não ouvi. Vamos lá, quarta questão. Read the first paragraph of the text, a history of English, and underline the words from activity 1. Then answer the questions in your notebook. Então, leia o primeiro parágrafo do texto. Oi? Leia o primeiro parágrafo. Espera aí, Arthur, rapidinho, que ele estava na vez para ir, Heitor. Quando Pedro vier, Heitor, vai para você. Vai, pode ser? Valeu. Pessoal, vamos lá? Então, leia o primeiro parágrafo do texto A, History of English, e sublinhe as palavras da atividade 1. E então, responda as perguntas no seu caderno, certo? Vamos lá, pessoal? Então, vai ver o primeiro parágrafo do texto, sublinhar as palavras que a gente viu no exercício 1, aquelas 4, e responder as perguntas. Letra A. What is a paragraph about? Então, sobre o que é o parágrafo. Vamos ler lá o parágrafo. History of English. It is said that primeiro, pessoal, eu vou ser sincero aqui com vocês. Vocês são a turma que está dando mais trabalho em relação às aulas, desde que retornaram. Porque vocês estão conversando o tempo todo aí, paralelamente à aula. Tem que mudar a situação. Calma, ele fala aqui com eles, Paulo, porque estão conversando totalmente paralelo aqui à aula. Já parei algumas vezes para poder... Nós já estamos no finalzinho. Então vamos lá? Por favor, gente. Por favor, gente. Não pode. Vamos colaborar.
situação já está bem complicada, bem difícil, vai ter que estar parando a natação para você estar. Eu tinha todo mundo ficar com Então, texto, página 7, primeiro parágrafo. Vamos lá. A History of English. Então, uma história do inglês. It is said that the history of English language began during the invasion of 3 Germanic tribes: the Angles, the Saxon, and the Jutes. In the 5th century AD, these tribes, century, 5th century AD, these tribes had sailed through the North Sea from places that today are part of Denmark and northern Germany. Before such invasions, the people who inhabited Britain were Germanic warriors whose language was a Celtic variation. With the invasion, these people had to run away to the west and north. These areas nowadays belong to Wales, Scotland, and Ireland. Então, como nós vimos, esse texto, ele fala sobre o quê? O primeiro parágrafo. Exatamente. Basicamente sobre a origem do inglês, que as tribos que iniciaram aí, que deram o pontapé inicial para essa língua através das invasões aí. Segunda questão. Perdão, letra B. Was it difficult to understand the paragraph? Did the words from activity 1 help you understand the paragraph? Why? Então, foi difícil entender o parágrafo? As palavras do exercício 1 ajudaram você a entender o parágrafo? Por quê? Então, é aí a resposta pessoal. Vocês podem responder em português também. Ok? Quinta questão. Read the text, A History of English, and circle the first two paragraphs the words that have a similar origin to the ones in activity 1. Então, leia o texto, tá? E circule nos primeiros 2 parágrafos as palavras que têm uma origem semelhante às da primeira questão. Ou seja, vocês vão circular as palavras que têm origem latina. Como eu já tive uma aula no seu, eu acho que está bem engraçado. Então vamos. Primeiro e segundo. Então vamos lá. Então, de segundo parágrafo, primeiro já li, né? O segundo. Old English. 450, 1010 AD. The Germanic tribes who invaded Britain spoke similar languages. This language developed and became an only language, Old English. Old English was very different from what English is nowadays. However, around 50 of the most frequent words in modern English have their origin in Old English, such as be, strong, and water. Old English was spoken until around 1100. Então vamos lá. Como vocês viram, o que aconteceu? No
quinto século, tá? O que algumas tribos, a tribo anglo-saxônica e Jutes, invadiram aí uma área que hoje faz parte da Europa. E aí, com o tempo, as línguas deles foram se unindo até que criou, que no final das contas virou uma língua em comum. Que língua era essa? O que a gente chama de Old English, que é o inglês antigo, digamos assim, o inglês velho. O inglês velho, ele é bem diferente do inglês que a gente fala hoje. Só que cerca de 50% das palavras que existem no inglês hoje vem desse inglês antigo. Em alguns casos simples é o verbo to be, que já era utilizado nesse inglês antigo, e algumas palavras como strong, que quer dizer forte, strong, quer dizer forte, e a própria palavra water. Então essas palavras têm origem do inglês antigo. E como vocês sabem, a língua é viva. Ela vai sempre se adaptando, mudando. Se você pegar, até mesmo do português, um livro que foi escrito, não sei, há 50 anos atrás, você vai ver que a linguagem utilizada é diferente. Vão ter palavras que não são tão utilizadas hoje em dia, mas colocações que não são tão comuns. A mesma coisa acontece com o inglês. Se vocês tiverem interesse, vocês podem tentar pegar um livro, por exemplo, de Shakespeare, para ver a diferença do inglês. Então, muitas expressões bem diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia. Outro exemplo clássico que eu acabei de pensar aqui agora, a questão da própria Bíblia. Tem uma tradução, que eu acredito que é a tradução mais antiga para o inglês. Se não for a mais antiga, é a mais famosa da Bíblia, que é a King James. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é do Rei James. Então, King James é uma tradução da Bíblia bem antiga. E aí, se vocês tentarem pegar essa tradução e uma tradução mais atual, como, por exemplo, tem uma tradução que é uma tradução internacional da Bíblia. E aí vocês vão ver que o inglês utilizado é bem diferente. Bem diferente mesmo. A King James fica difícil até em alguns momentos para você entender. Pelo menos, para mim, eu tive um pouco mais de dificuldade. Porque é um inglês bem mais antigo, bem diferente. Várias palavras, expressões que não são utilizadas mais hoje em dia. Certo? Então, aí vocês podem circular as palavras que têm origem latina. Vou terminar o texto aqui, ó. Middle English. Então, 1,100, 1,500. Oi? Sim. In 1066, William the Conqueror, the Duke of Normandy, part of modern France, and his people, the Normans, invaded and conquered England. The Normans spoke French, so this was the language at the royal court and among the ruling and business classes. For a period, there was a kind of linguistic class division in which the lower classes spoke English, whereas the upper classes spoke French. In the 14th century, English was the main language in Britain again, with the addition of many French words. It is known as Middle English, the language in which the great poet Chaucer, 1340, 1400, wrote many of his works. Nevertheless, Middle English is hard to be understood by English speakers today. Então, aqui, a parte
Middle English. Vamos lá? O inglês médio, digamos assim, que foi de 1100 a 1500. O que acontece? Por um período aí, a parte do que é hoje a Inglaterra foi dominado por um povo que falava francês. E aí houve meio que uma divisão de linguística, digamos assim. O pessoal de classe mais alta acabava falando francês, e as pessoas mais pobres, que foram dominadas, aí falavam inglês. Com o tempo, o inglês voltou a ser a língua principal, mas aí já sofreu uma grande influência do francês. Até hoje, existem algumas palavras do inglês que vêm diretamente do francês. Um exemplo é a palavra... só para complementar, pouquíssimas palavras em inglês têm acento. E as palavras que têm acento geralmente vêm de outra língua, principalmente do francês. Exemplo, fiancé. Fiancé, que é noivo, noiva. Vai ter acento, mas veio de onde? Do francês. A própria palavra café, que é usada para cafeteria, alguns tipos específicos de cafeteria. Não. Tem o coffee, que é o café que a gente toma. E para falar da cafeteria, aquela lanchonetezinha, você vai falar coffee shop. Coffee shop, que é a loja de café. E tem algumas mais chiquezinhas que são chamadas de café. Só que não é o café português, é o café do francês. Então, influência da língua. Mas mesmo assim, hoje em dia, para um nativo do inglês, ainda é muito difícil entender o inglês médio. A gente está falando de uma língua de mais de 500 anos atrás. Então, ainda é complicado de se entender isso. Vamos continuar agora. Modern English, ou seja, o inglês moderno. É por isso que não tem o C cedilha no inglês. Exato. 8h49, 8h50. Modern English, early modern English. 1500, 1800. There were many events that helped to change the English language from the end of the Middle English period. The first one relates to the Great Vowel Shift, with vowels being pronounced shorter and shorter. Then, from the 16th century on, the British had contact with many people from around the world. Besides, with the renaissance of classical learning, many new words and phrases were added. Gutenberg's invention of the printing press helped to spread the new standardized language in the print tube. Last but not least, books were not so expensive and longer, and more people could learn how to read. Spelling and grammar became fixed, and the dialect of London, where most publishing houses became the standard. In 1604, the first English dictionary was published. Então, aqui a gente está falando sobre o início do inglês moderno. O que aconteceu? Houve algumas mudanças na questão da pronúncia, das vogais, e o inglês foi mudando. Um fato interessante que ajudou a estabelecer um padrão para o inglês foi a invenção da
impressora. Não essa impressora que a gente conhece hoje em dia, é aquela que colocava as palavrinhas assim, acho que vocês já... E aí o que acontece? Se usava o inglês para fazer aquilo, para poder publicar livros, aí os livros acabaram ficando mais baratos, já que não tem que ser escritos manualmente, né? As pessoas tinham mais acesso à leitura, mais pessoas aprenderam a ler, a escrever, e aí acabou que foi se padronizando a língua. E principalmente a linguagem que era utilizada em Londres, porque era que a maioria dos livros, das coisas eram feitos, publicados. Certo? É interessante como a linguagem das mídias influenciam na linguagem do dia a dia. Naquela época não existia internet como é hoje em dia. A principal influência era o quê? Jornal impresso e os livros. Mas hoje em dia, nós somos influenciados o tempo todo pela internet. Quantas palavras novas não surgiram por conta da informática e por conta da internet? Por conta do... A gente tem a palavra aqui, apagar, em português. Mas por que a gente fala, muitas vezes, deletar uma foto? Porque chegou o teclado no computador com a teclinha escrita delete. Delete, que é apagar. E aí a gente leu delete. E virou deletar. Então hoje, a gente apaga, a gente usa geralmente apagar algo assim, vai usar uma borracha, algo do tipo. Mas se for informatizado, a gente diz deletar. Então, foi uma palavra que foi incluída na língua por conta de influência externa, por conta da influência do computador. Alguém tem algum outro exemplo de palavra que surgiu assim? Mouse. No caso do mouse, a gente somente trouxe. Exatamente. Eu quero uma que a gente adaptou e incluiu no online, mas vai ter o mesmo sentido. Printar. A gente vai falar capturar a tela. Só que o que a gente costuma dizer? Printa. Então, a palavra... E essa foi engraçado, porque a palavra print, na verdade, ela quer dizer imprimir. Oi? Como? Crush. Outra palavra que veio e ficou. A palavra crush, eu lembro a primeira vez que eu tive contato com ela, eu estava lendo um livro de Percy Jackson na época. E aí, alguém tinha um crush, aí eu fiquei... Pelo contexto eu entendi, só que eu nunca tinha visto essa palavra sendo utilizada nesse sentido. Aí, alguns anos depois... Ei, vamos parar, pessoal? Alguns anos depois, estava todo mundo usando crush. Então vamos lá, continuando. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa no chat, né? E agora, last modern English, 1800 present. Late modern English has many more words than the early modern English due to main factors. Firstly, the rise of Industrial Revolution brought new words to explain the new technology.
Secondly, many foreign words were added to English. Então, o inglês moderno que a gente tem hoje em dia, ele tem muitas outras palavras, muitas palavras a mais do que as outras versões, digamos assim, do inglês, por alguns fatores. A questão da Revolução Industrial, por exemplo, que foi mais ou menos isso que a gente acabou de falar. Com novas tecnologias, surgiram novas palavras para poder explicar o que estava acontecendo, certo? Exemplo da palavra internet, a palavra internet. E o engraçado é que, em inglês, isso aqui eu acho super interessante. Entrar. Redes sociais, por exemplo, Google. Não é rede social, é um buscador, né? Google. Virou um verbo em inglês. Eu quero dizer assim para você, olha, pesquise sobre a história do inglês. Aí eu vou dizer para você, Google the history of English. Então, Google virou o verbo pesquisar no Google. Enquanto a gente fala aqui, pesquisar no Google, virou um verbo, Google. Instagram é o nome da rede social. Mas eu posso utilizar a palavra Instagram como um verbo. Hey, I'll Instagram you later. Eu vou Instagram você mais tarde. O verbo Instagram, tipo a palavra Instagram usada como um verbo, quer dizer, falar com você no Instagram. Facebook me. Então fale comigo no Facebook. Estou dando um exemplo, certo? WhatsApp me. Então, fala comigo no WhatsApp. Então, usou o nome da rede social como um verbo. E vê que interessante. Eu acho, né? Super interessante quando as pessoas usam isso. A primeira vez que eu vi alguém usando isso, eu fiquei assim. Sério? Como é que é? Que a gente acaba, fala comigo no Instagram. Instagram, fala comigo no WhatsApp. WhatsApp me, na verdade. Achei super interessante quando eu vi isso a primeira vez. Ok? Então vamos lá, sexta questão. All the words you underlined and circled in the two first paragraphs of the text, the history of English, are cognates. However, some words are similar in spelling between the two languages and may share the same origin, but have different meanings. These ones are called false cognates. Então, todas as palavras que você circulou no parágrafo, no primeiro e segundo parágrafo do texto, são chamadas de cognatos. As palavras que provavelmente têm a mesma origem, tá? Muitas vezes as palavras têm a mesma origem e o mesmo sentido. É o caso de history que a gente viu, de tribe. Mesma origem, mesmo sentido. São chamadas de cognatos. Mas, em outros casos, essas palavras têm a mesma origem, mas têm sentidos diferentes nas duas línguas. Certo? Só um minutinho que eu vou tomar uma água já. A garganta tá seca. Pronto? Então, vamos lá. E aí, o que eu estava dizendo? Essas palavras... Opa. Deixa eu cancelar aqui, porque eu acabei dando um spoiler da resposta. Sem querer.
Vamos lá. Como eu falei, essas palavras que têm a mesma origem e o mesmo sentido são chamadas de cognatos. As palavras que têm a mesma origem, mas têm sentidos diferentes, são falsos cognatos. Uma outra forma de falar sobre elas em inglês é chamada de false friends. Os falsos amigos falsos. Por quê? Você pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, letra A. Circle the false cognates in the box below. Use a dictionary to help you. Então, circule os falsos cognatos no box abaixo e use um dicionário para ajudar você. Ok? Então, vou dar para vocês 2 minutinhos só para circularem os que vocês acham que são falsos cognatos. A gente tem um trabalho. Exatamente. Foi ano passado, se eu não me engano. Foi. Oi? ADD é adicionar. Prontos? Então vamos lá. A palavra actually. É a primeira palavra, actually. É ou não um falso cognato? O que vocês acham que significa actually? Não sei, foi eu falei. Atual? Não. A palavra actually quer dizer na verdade. Por isso é um falso cognato, é um false friend. Então, podem circular actually. Então, a ADD não é. A palavra add. É ou não? Não. Add quer dizer adicionar. Então, não é um falso cognato, um false friend. Color.
Color quer dizer o quê? Você pode associar collar com duas coisas. Colar do pescoço ou verbo colar. Ou substantivo cola. Mas não é nenhum nem outro. Collar é da camisa, ou a gola, pronto. Eu tava tentando lembrar a palavra, gola. Conquer. Conquer, conquistar. Então não é false friend. Até agora, os false friends foram actually e color, tá? Os dois. Conquer é conquistar. Convict. 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 Não. Convict é a pessoa que foi condenada, que é culpado. Então, he was convicted. Então, ele foi julgado e condenado. Convict também é um false friend. Palavra costume. Costume. Perdão, gente, desculpa. Costume quer dizer fantasia. Então, no Halloween, você usa you wear a costume. Costume quer dizer fantasia. Então, é um false friend também. Costume é um false friend. É um false cognate. Court. Court. O que quer dizer court? Corte de justiça. Então não é um false friend. Division. Divisão. Division é divisão. Então, não é um false friend. Grip. Grip. É gripe. Gripe em inglês é the flu. Não estou ciente dessa informação. Viajou, foi bem rápido o cérebro dele. Fazer associação. É the flu. Então, grip, na verdade, quer dizer pegada. Por exemplo, por exemplo, grip de pegada no sentido, para você lutar judô, você tem que ter a good grip. Então, você tem que ter uma boa pegada no sentido de para poder segurar no kimono e tal. Então, grip, nesse sentido, é pegada. Invention. Invention é invenção, então não é false friend. Lace. Eu não sei, não lembro o nome disso em português, a palavra para lace. Veja se vocês me ajudam. Vocês sabem aqueles tecidos que é muito comum, assim, em casa de vó, que é um paninho branco, geralmente, que é como se fosse tricotado, como se fosse... Poxa, esqueci o nome em português daquilo.
Só que ele é todo feito como fosse de linha que você vai, que geralmente bota em cima de uma mesa, em cima de algum do tipo assim, que ele é cheio, tem uns desenhinhos. Não é bordado, não. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? É isso mesmo que eu tô falando. Vocês sabem como é? Geralmente é retangularzinho, aí tem vários desenhos como se fosse tricotado, os buraquinhos nele todo. Eu esqueci o nome. Não, eu esqueci o nome dele. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Tem um nome específico para isso no Brasil. Inclusive, tem pessoas que vivem disso, fazendo isso artesanalmente. Deixa eu lembrar o nome. Renda. É isso mesmo, renda. É isso mesmo, renda. E quando eu falo isso, eu lembro logo da casa da minha avó, que ela coloca uma toalha assim em cima da mesa com um vasinho. É isso mesmo, então. Renda. A palavra tinha sumido da minha mente, eu tentando lembrar e tinha esquecido de renda. Tem várias pessoas que, inclusive, que vivem fazendo e vendendo isso artesanalmente. Próxima palavra aqui, phrase. Phrase é frase, então não é false friend. E por último, ruling. O que quer dizer ruling? Não. Ruling é tipo comandando, mandando em algo. Não, rolling é rolling de girar. Aqui é rolling de... O que acontece? Rule quer dizer regra, mandar, dominar em algo. Então, eu acredito que rolling para mim também é um false friend. Ele não me remete a nenhuma palavra. Na verdade, eu nem consideraria rolling como um cognato. Que palavra lembra para vocês, rolling? Em português. Para mim nem rolar lembra, porque com o U é estranho. Para mim não lembra nenhuma, não. Mas já que está aqui na lista, a gente coloca como false friend. Então, actually, color, convict, costume, grip, lace e rolling. Mais uma vez. Actually, color, convict, costume, grip, lace and rolling. Dúvidas? Vamos seguindo. Letra B. Choose two false cognates from activity 5A and write two sentences using the words. Then exchange sentences with a classmate and check them. Então, escolha dois falsos cognatos do exercício 5, letra A, e escreva duas frases usando as palavras. Então, troque as frases com um colega e cheque-as. Então, 2 minutinhos para vocês escreverem duas frases, cada frase com um dos falsos cognatos da questão anterior. Vamos lá, meu? Esse bicho é doente. Foi?
Depende. Fazer no sentido de criar algo é make. Fazer no sentido de executar uma ação é do. Fazer no sentido de criar algo é make. Oi? Make money. E aí, vamos lá? Oi? Actually quer dizer na verdade. Oi? Have or has. Dependendo de quem for o sujeito. Quando é? Has. Os outros é have. Os demais. Quem for finalizando as frases, finaliza para eu saber, por favor. Prontos? Alguém quer falar das suas frases? Perfeito. He has. Não, he has a very. Não, very, nesse caso, como é que a gente usa o very? Very pode ser muito, quando a gente estiver usando um adjetivo, por exemplo. Very good, muito bom. Oh, she's very beautiful. Ela... Grip, no caso, é um substantivo. Oi? Aí você poderia dizer, ele tem uma pegada muito boa, assim, não, very good grip. Então,
Só você ia botar um adjetivo aí. Mais alguém quer compartilhar as frases? Sétima questão. As the text A History of English is about a language that has been spoken for thousands of years, it's expected we find many occurrences of the noun language and the verb speak in it. Complete the tables below with the words that could occur with the language and speak in the text. There is an example to each table. Ok? Então, speak, spoke e language. Pessoal, a sétima questão diz o seguinte. Como o texto que a gente leu, a History of English, ele fala a respeito de uma língua que é falada há milhares de anos. Então, a gente sabe que vai ter aí várias vezes que a palavra language e a palavra speak vai aparecer. Correto? O que é que vocês vão ter que fazer no texto? Procurar o que é que vem antes e o que vem depois dessas palavras. Exemplo. Tem inhabitants who spoke a Celtic language. Então, os habitantes que falavam a língua celta. Então, vocês viram, antes o que veio foi inhabitants who e depois a Celtic language. Então você vai pesquisar, vai ver no texto onde é que tem a palavra spoke e a palavra spoken, o que vem antes e o que vem depois. E anotar na tabela. Depois a mesma coisa com a palavra language. O que é que vem antes, o que é que vem depois. Ok? Dúvidas? Então é isso. Vou dar a vocês alguns minutinhos para a gente fazer essa atividade. Oi? Terminou a aula? Acabou a aula. Sério? 9h26.
Atividade de casa, então. Vocês vão finalizar a página 9. Vão fazer até a página 12. Pessoal, anotem, por favor. Página 9 a 12. Finalizando a gravação.